Fala pessoal, Jander Ferreira aqui, nossa aula número 52 do curso de Redação Oficial. Finalizamos aquelas palavras que geram dúvidas, que geram confusões, né? Tratamos de paronímia, homonímia. Agora vamos entrar em expressões que devemos evitar e as expressões que são recomendáveis. Tudo bem? Então, vem comigo, galera. Acompanhem comigo. Olha aí, expressões a evitar e expressões de uso recomendável. Vamos acompanhar aqui o texto. Como mencionado na introdução deste capítulo, o sentido das palavras liga-se intimamente à tradição e ao contexto de seu uso. Assim, temos vocábulos e expressões, que são locuções, que por seu continuado emprego com determinado sentido, passam a ser usados sempre em tal contexto e de tal forma, tornando-se expressões de uso consagrado. Ok? De tanto que ele é usado, ele passa a ser consagrado. Mais do que do sentido das palavras, trata-se aqui também da regência de determinados verbos e nomes. Continuando. O esforço de classificar expressões como de uso a ser evitado ou como de uso recomendável atende primordialmente aos princípios da clareza e da transparência, ok? Então, nós vamos classificar algumas expressões aqui como recomendável e outras como que devem ser evitadas, tá? Então tem a recomendável e tem aquelas que devem ser evitadas, tudo bem? Essa classificação aqui, ela segue um critério. Qual é o critério? É o critério da clareza, da transparência. Não é por causa de preferências do gramático A, do linguista B, não. É para atender os princípios da clareza e da transparência que deve nortear a elaboração de todo o texto oficial. Não se trata, pois, de mera preferência ou de gosto por determinada forma, tá? Então, se uma forma deve ser evitada, não é porque A ou B não gosta, não, é porque não vai seguir o princípio da clareza nem da transparência. Ok? Continuando. A linguagem dos textos oficiais deve sempre pautar-se pela norma padrão. Não é aceitável, portanto, que nesses textos constem coloquialismos ou expressões de uso restrito a determinados grupos, que comprometeriam sua própria compreensão pelo público. Então, num texto oficial, tá, você vai seguir a norma padrão da língua portuguesa. Tá? Você vai evitar coloquialismos. Você não vai escrever de forma informal, você vai escrever formalmente. E expressões de uso restrito a um determinado grupo, você também deve evitar. Por quê? Para evitar a falta de compreensão, porque só um determinado grupo vai entender e o coletivo não. Então, nós devemos pensar na totalidade das pessoas que vão ter acesso a esse tipo de leitura, tudo bem? Já que se trata de um documento público. Acrescente-se que é também indesejável a repetição excessiva de uma mesma palavra quando há outra que pode substituí-la sem prejuízo ou alteração de sentido. Então, num documento oficial, você não vai ficar repetindo a mesma palavra, o mesmo termo, a mesma expressão. Então, use uma equivalente. Tudo bem? Quanto a determinadas expressões que devem ser evitadas, olha aí, mencione-se aquelas que formam cacófatos. O que é cacófato? Cacófato é o encontro de sílabas em que a malícia descobre um novo termo com sentido torpe ou ridículo. Essa é a definição de Said Ali. Tá? Said Ali, para quem não sabe, foi o professor do Bechara, tá? Não há necessidade, no entanto, de estender a preocupação de evitar a ocorrência de cacófatos a um sem número de locuções que produzem terceiro sentido, como porcarda, aqui é um cacófato,
porcada, vez passada, etc. O que ele está querendo dizer aqui? A gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Não é que você nunca vai escrever, ah não, isso aqui é um cacófato, então eu não vou usar. Então você vai eliminar aquela expressão? Não. Então o que Said Ali fala? Ou melhor, o que o manual diz? Para você não estender a preocupação, para você não ficar com um excesso de preocupação a ponto de evitar e eliminar esses tipos de expressões, tá? Porque, ah não, eu não vou colocar porque senão alguém vai achar feio e tal. Não. Senão você vai ter que eliminar todas essas expressões. Trata-se, sobretudo, de uma questão de estilo e da própria sensibilidade do autor do texto. Não faz sentido eliminar da língua inúmeras locuções que só causam espanto ao leitor que está à procura do duplo sentido. Cara, isso eu achei sensacional, essa maturidade, sabe? Eu não vou evitar de utilizar uma determinada expressão porque vai ter lá um bobalhão que vai ficar procurando duplo sentido em tudo que lê. Ele pode até encontrar, mas aí é problema dele, ok? Beleza? Ó, à medida que e na medida em que são locuções diferentes. Confundem, mas são locuções diferentes. Ó, à medida que é uma locução que tem valor proporcional. À proporção que, ao passo que, conforme. Agora, na medida em que é uma locução de valor causal. Pelo fato de que, uma vez que, né, visto que, já que, né? Agora, tem que tomar cuidado com esse cruzamento aqui, ó, tem que evitar. À medida em que, não existe, galera. Na medida que, tá vendo que juntou, misturou os dois? Você vai utilizar à medida que, como uma locução proporcional, ou vai usar na medida em que, como uma locução causal. Os preços deveriam diminuir à medida que diminui a procura, viu? O valor proporcional, né? Na medida em que, olha aí, ó, se esgotaram as possibilidades de negociação, o projeto foi integralmente vetado. Na medida em que, né? Uma vez que, visto que, pelo fato de que se esgotaram as possibilidades de negociação, o projeto foi integralmente vetado, tá? Ó, a partir de. A partir de deve ser empregado preferencialmente no sentido temporal. A partir de, tá? A partir de agora eu vou ensinar o conteúdo para vocês. Então, tem um sentido temporal. Evite repeti-la com o sentido de com base em. Preferindo, considerando, tomando-se por base, fundando-se em, baseando-se em. Quer ver? A cobrança do imposto entra em vigor a partir do início do próximo ano, viu? Tem sentido temporal. Ok? Beleza? Ó, aqui, ó. A princípio e em princípio. Ó, você vai utilizar a princípio com esse sentido, né? De no começo e inicialmente. E em princípio você vai utilizar quando tiver, ó, com esse sentido aí de ó, antes de qualquer consideração, de maneira geral, em tese, ó. A princípio, ou seja, inicialmente, todos esperavam que a lei seria votada pelo Congresso Nacional. Então esse a princípio aqui, ó, ele tem sentido de inicialmente, ok? Ó, em princípio, a democracia visa ao bem comum. Então aqui é como se fosse em tese. Em tese, a democracia visa ao bem comum. Lá. Ambos, todos os dois. Olha lá. Ó. Ambos significa os dois ou um e outro. Os dois ou um e outro. Quer ver? Evite expressões pleonásticas como ambos dois. Não existe. Ambos os dois. Ambos de dois. Ambos a dois. Pelo amor de Deus, evitem, tá? Quando for o caso de enfatizar a dualidade, empregue todos os dois. Quer ver? Ó? Todos os dois, aqui ó, todos os dois
ministros assinaram a portaria, tá? Ou seja, ambos assinaram a portaria. Um e outro assinaram a portaria. Beleza? Tudo bem? Ó, anexo e em anexo, qual é a diferença? Anexo, nós já vimos isso lá no nosso curso de gramática, tá? Anexo, ó, o adjetivo anexo concorda em gênero, tá? Feminino ou masculino, e em número, né? Singular ou plural, com o substantivo ao qual se refere. Use também os termos junto, apenso, tá? Agora, em anexo, a locução adverbial em anexo, como é próprio aos advérbios, é o quê? Invariável, não sofre flexão. Empregue também os termos conjuntamente, juntamente com. Quer ver? Ó? Encaminho as minutas anexas. Perceba que anexas é um adjetivo e ele vai concordar com gênero e número. Aqui, ó, com o substantivo ao qual se refere. Aqui, ó. Ó, anexas não está se referindo às minutas? Aqui, ó. Minutas, feminino, plural. Anexas, feminino, plural. Tá? Beleza? Ó, dirigimos os anexos projetos à chefia. Beleza, concordou com o substantivo em gênero e número. Ok? Ao nível de e em nível de. Qual é a diferença? Ao nível de é a locução que tem o sentido de a mesma altura de. Olha aí, ó. A mesma altura de. Ao nível de significa a mesma altura de. Evite seu uso com sentido de em nível, com relação a, no que se refere a. Tá? Agora, em nível de significa nessa instância. Ó, a nível de constitui modismo, tá? Que é melhor evitar. Então, ó, a nível de evita, tá, galera? Ó, Fortaleza localiza-se ao nível do mar. Viu? Não tem sentido de a mesma altura? Tem. Ó, a decisão foi tomada em nível ministerial. Ó, em nível político, será difícil chegar-se ao consenso. Ou seja, em nível político, né, nessa instância política, será difícil chegar-se ao consenso. A decisão foi tomada em nível ministerial, né, nessa instância ministerial. Tudo bem? Beleza? Ó, assim, use após a apresentação de alguma situação ou proposta para ligá-la à ideia seguinte. Você vai alternar com dessa forma, desse modo, diante do exposto, diante disso, consequentemente, portanto, por conseguinte, assim sendo, em consequência, em vista disso, em face disso, viu? Todas elas são compatíveis com assim, ok? Beleza? Ó, e bem como, ó, evite o uso polêmico para certos autores da locução bem assim, como equivalente. Ó. Alterne com e, como, também, igualmente, da mesma forma, tá? Beleza? Tudo bem? Ó, cada. Este pronome indefinido deve ser usado em função adjetiva. Evite a construção coloquial. Foi distribuída uma cesta básica a cada. Tá? O que você vai fazer então? Quanto às famílias presentes, foi distribuída uma cesta básica a cada uma. Ou seja, a cada uma família. Ficou implícito aqui, né? Ó, a cada uma família. Tudo bem? Então você, ó, viu a diferença aí, ó? Ó, foi distribuída uma cesta básica a cada. Pronto, cortou. Não é assim, tá? Foi distribuída uma cesta básica a cada uma família. Tudo bem? Beleza? Volta aqui para mim. Pessoal, finalizamos aqui a nossa aula de hoje na parte de expressões que devem ser evitadas e expressões recomendáveis, ok?
nós vamos seguir com mais 2 aulas e fecharemos o nosso curso de redação oficial. Tudo bem? A gente se vê.